domínio sobre o adversário que a diretoria rubro-negra enxergava o Dorival não imporia. Então, essa condição o Vitor Pereira tem. Mas como? Como ele vai se dar com os jogadores? Com o Gabigol? Quem será o Vitor Pereira do Flamengo? Essa é a grande questão. Ele tem um grande desafio também de manter a paz do Flamengo. Ele vai precisar quebrar uma desconfiança inicial que vai existir pela comunicação entre jogadores, como o Davi Luiz disse. Consultei sim companheiros do Corinthians, tive referências do Vitor Pereira. E essas referências certamente vão enaltecer o trabalho de campo, o trabalho tático, porque isso os próprios jogadores do Corinthians reconheciam publicamente, mas algo que se tornou público também foi o tratamento do Vitor Pereira interno. E é um tratamento diferente do que os jogadores estão acostumados no Brasil. Às vezes externo, né, Brilha? Sim. E às vezes externo, nas coletivas. Não, e isso daí ficou público. Os jogadores do Flamengo nem precisariam consultar os companheiros de Corinthians para saber que o Vitor Pereira tem uma forma de trabalhar muito peculiar, muito rígida, que cobra demais e às vezes sim expõe jogadores publicamente. Então os jogadores do Flamengo já estarão com o pé atrás por causa disso. Mas algo que joga a favor do Vitor Pereira para quebrar essa desconfiança é o fato do Flamengo ter um objetivo de curto prazo logo no início da temporada, que é o Mundial. Então, isso é a favor dele? Para mim, sim. Nessa questão do trato, porque é natural que existam ruídos ao longo do tempo, mas ele pode criar um ambiente de fechar ali e falar, pessoal, foco total no Mundial, na preparação, e até com isso, de certa forma, ganhar os jogadores mostrando caminhos no campo, porque eu vejo que o Vitor Pereira o Flamengo tem mais condições de ganhar o Mundial com o Vitor Pereira do que com o Dorival, porque vai precisar sim de um técnico que tenha repertório para surpreender, que tenha um repertório para mudar a cara de um jogo, para vencer ou ser competitivo com um time inferior, e o Flamengo, se pegar o Real Madrid na final, será inferior, não será o favorito, como o Corinthians não era na final da Copa do Brasil, e o Vitor Pereira consegue fazer um grande segundo tempo, mudando a cara do time. Então, por esse repertório tático dele, eu vejo que o Flamengo se aproxima mais, tem mais condições de vencer o Mundial, e ele pode passar isso para os jogadores. Isso vai dar tempo, né, dele passar... Sim, tem. Todo esse conhecimento dele para o time e fazer com que o time jogue do jeito que ele gosta, porque ele está chegando agora. O Dorival já tinha uma continuidade, né? E muito das queixas do Vitor Pereira no Corinthians eram muito menos por maus tratos, por problemas, fora os que a gente já conhece, e muito mais por uma falta de um certo diálogo no dia a dia. Os jogadores do Corinthians, alguns aprenderam a aceitar pelo menos o Vitor Pereira com o tempo, outros tiveram mais problemas como o Roger Guedes, mas são problemas que todo mundo viu, mas a questão era o dia a dia do Vitor Pereira. Em geral, o elenco achava ele muito distante, que não tinha o diálogo. Para um objetivo de curto prazo, seria importante um diálogo mais próximo, um vamos lá. Para esse vamos lá, assim, em princípio, não é o perfil do Vitor Pereira. Eu tenho muita curiosidade nessa apresentação dele, fora as perguntas que vão fazer sobre a saída do Corinthians, que a gente sabe que vai ter, num primeiro momento vai ter esse barulho, mas especificamente em relação ao Flamengo, eu tenho curiosidade de saber que Vitor Pereira está chegando. Eu acho que tem que ser um cara, para usar um termo mais da moda, um cara mais proativo. Um cara mais que abrace, que chame as pessoas, que era o que o Dorival também tinha de bom, né? O Dorival demonstrou um trabalho muito bom nesse sentido. Não foi só o que ele conseguiu no campo, não foi só os jogadores que ele conseguiu recuperar, mas também essa questão de todo mundo fechado com ele. Tanto que a saída do Dorival, o elenco sentiu a saída do Dorival. Mas no campo... Os jogadores não queriam. A questão é que no campo, me parece que o trabalho do Dorival tinha batido no teto. Não evoluiria muito dali, e a diretoria do Flamengo teve esse diagnóstico. E eu compartilho dessa impressão. Para mim, no que o time poderia apresentar, poderia até se fechar cada vez mais com o Dorival, comprar essa ideia dele, o estilo mais paizão, mas eu vejo que quando o Flamengo tivesse um adversário mais complicado, pegasse até o Palmeiras em decisão de Supercopa, então um adversário mais pesado teria dificuldade para superá-lo, como é o desafio do Mundial. Em vários confrontos também de campeão, porque a gente cita muito o confronto
confronto diante do Flamengo pela Copa do Brasil, em que realmente o Corinthians jogou bem e levou dificuldades a um elenco de qualidade técnica sabidamente superior. Fato. Mas em vários jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou mal. Sim. Ganhou com o Cássio sendo o melhor em campo, ganhou jogando mal, fazendo um gol. E aí, isso não é lembrado? É por isso que eu falo que o Vitor Pereira que o Flamengo quer não é propriamente o Vitor Pereira do Corinthians. Mas o que conta a favor do Vitor Pereira é que ele teve muitos problemas no Corinthians. Então. E aí, se a gente analisar até a passagem do Dorival comparada a outros técnicos que passaram pelo Flamengo, Renato Gaúcho, por exemplo. Tipos de problemas, vamos lá. Muitos desfalques, elenco curto, lesões, desfalques pesados. Desfalques e lesões o Renato Gaúcho teve no Flamengo. Então. Vários, e ninguém quis saber, ninguém colocou isso na conta. Então, teve? O Renato sofreu mais. Chegou na final da Libertadores, ganhou. O Renato sofreu mais que o Dorival, com desfalques, problemas por convocações, mas o Renato tinha um passivo que ele levou para o Flamengo, que era aquela história de me dar esse elenco que eu vou ganhar com o pé nas costas. Isso daí pesou, ele foi cobrado por isso. Então, não foi a cobrança como de um treinador como o Dorival, que chegou com baixa expectativa e sem prometer nada. Entregou até mais que o esperado. E há quem diga que o Vitor Pereira também poderia ter tirado um pouquinho mais de futebol do Corinthians. Sem dúvida. Futebol, não o resultado. Dúvida. É isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? O professor já citou esse pensamento que eu tenho também. É óbvio que a chegada do Vitor Pereira tem muita expectativa em relação ao personagem dele, a forma que ele saiu do Corinthians, etc e tal. Mas fosse qualquer outro técnico chegando no Flamengo agora, num time com esse elenco, com essa qualidade, que acaba de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, e o técnico é demitido, né, é trocado, todo mundo vai esperar o quê? O que mais pode ser feito? O que pode melhorar? Esse time vai fazer mais o quê? Além daquele que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. É isso, ele vai ter que fazer o time jogar muita bola. Mas claro, para justificar. Muito mais. Senão o pessoal vai dizer, mas peraí, claro. Se é para jogar a mesma coisa, ficava o Dorival. Ganhamos a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que ele tem duas sombras. Todo técnico do Flamengo tem a sombra do Jesus. Ele tem a sombra recente do Dorival. E eu acho que ao Dorival não foi dado o direito de mostrar que ele pode estar num outro patamar. Eu sempre achei o Dorival um técnico subvalorizado. Ele tem ideias aí que as pessoas às vezes desvalorizam. Ele é um técnico muito preocupado desde o tempo do Santos, com o número de passes por partida. Ele não é o cara estagnado, o tiozão estagnado que a gente usa como estereótipo para os técnicos brasileiros. Ele não é isso. Eu acho que ele precisava de títulos, principalmente esse da Libertadores. Ele é o técnico campeão sul-americano. Eu tenho muita curiosidade sobre o próximo trabalho do Dorival. Eu quero ver se ele deu essa volta no parafuso, se ele mudou de patamar, como a gente fala. E o Flamengo nem esse direito deu a ele. Agora, o sucessor tem a obrigação de jogar bem e bonito. O Vitor Pereira está chegando para jogar mais. Sem dúvida. Tem dois devendo mais. O Flamengo querendo mais futebol do que o Dorival dava, e o próprio Vitor Pereira, depois dessa passagem pelo Corinthians, ele tem que mostrar no Brasil, em Portugal já mostrou muito, mas no Brasil ele tem que mostrar que merece o pé de obra qualificado que ele queria no Corinthians. Lembra quando ele chegou, que ele falou em imprimir um tipo de jogo no Corinthians, que ele logo viu que não dava certo. No Flamengo dá para fazer. Porque é o seguinte, o Renato, e o Breyle lembrou bem agora há pouco, ele expressou em palavras o sentimento dele, que era o seguinte: com aquela grana, com aquele investimento, qualquer um chega lá e é campeão, né? Em outras palavras, mais ou menos ele disse isso. O Vitor Pereira não disse, mas deixou bem claro isso. Ele trocou o Corinthians, saiu do Corinthians, pegou o Flamengo. Agora por quê? Não disse não é a mesma coisa? Ele não disse com palavras, mas disse com atitude. Eu tô errado. Não é? Tá certo, agora agora ele vai ter que provar. Vamos a responsa. Pensando racionalmente, a escolha dele faz sentido. Se você pega a ambição do treinador, não, quero ser campeão, quero sair do Brasil ou dar um salto na carreira com títulos. Ele tem mais condições hoje no Flamengo do que no Corinthians. A escolha é legítima. Ele mete os pés pelas mãos quando ele faz todo aquele discurso piegas na saída, envolve um presidente do outro clube, o presidente dando a cara para bater. Não, ele tá aqui, só não fica porque tem um problema de saúde, não é? Ele por favor, né? É um profissional de futebol. Ele não estava encerrando a carreira. Ele sabe que tinha a possibilidade de ir para outros lugares. Então não fala. Não mete os pés pelas mãos. Sai na boa. Se ele tiver saído na boa sem fazer juras de amor
e tivesse acertado com o Flamengo depois, não tinha barulho nenhum. A questão é que ele falou literalmente, daqui estou indo para casa, não vou para lugar nenhum. Pode botar aí, a gente tem essa gravação. Aí fica feio. E a cobrança, obviamente, como em todos os treinadores que passam pelo Flamengo, especificamente nesse Flamengo muito forte e vencedor, a cobrança em cima desse rapaz aqui, desse homem aqui, Vitor Pereira, será muito grande, como foi com o Renato Gaúcho no Flamengo e como é no Renato Gaúcho no Grêmio. E o Renato, ontem, que mostrou sua categoria como jogador, falou também